Olá, você está na Rede Mundo Maior de televisão e na Rede Boa Nova de rádio. E o programa é Alma Querida, no qual nós lemos e comentamos os e-mails que nos são encaminhados. O primeiro e-mail de hoje diz qual o destino dos espíritos desencaminhados. É um amigo nosso quem pergunta e ele diz assim: Olá, doutor Adão, tenho uma dúvida. Dizem que o planeta Terra está passando por uma fase regenerativa. Então, gostaria de saber como ficam os indivíduos que não tentam caminhar dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E qual o destino desses espíritos desencaminhados? Meu querido amigo, o planeta está passando por um processo de regeneração, sim. Por um processo de renovação. É o que se chama de transição planetária. Mas isso que está acontecendo com o planeta não é nada de se assustar e nem de se admirar. Toda admiração que este evento está causando, essa circunstância tem trazido, é uma coisa muito boa, mas muitíssimo boa, porque traz reflexão. Ainda em um dia desse, nós participamos de um evento em que substituímos alguém que ia falar sobre transição planetária. E nós falamos sobre transição planetária, mas falamos sobre a transição planetária de um outro ponto de vista. A transição planetária a que todos nós estamos sujeitos no planeta chamado corpo físico, corpo humano. Então todos nós estamos sempre vivendo um apocalipse. Estamos sempre num processo de regeneração. Estamos sempre num processo de transformação. O ideal seria que essa regeneração e essa transformação se desse de uma maneira desejada, consciente, como uma meta. Paulo de Tarso diz assim: não vos conformeis com o mundo, ou seja, não vivam conforme o mundo, não se conforme com o mundo que você tem. O mundo é o mundo físico, é a matéria. E ele diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, ou seja, nós temos que mudar sempre. E como é que nós mudamos? Nós mudamos de uma maneira consciente, dizendo eu quero mudar. E mudamos de uma maneira inconsciente, forçada, involuntária, quando nós somos objeto de desafios, de problemas, de catástrofes, que se fosse do planeta seriam mundiais, como é individual são nossas. Então, à medida que o planeta vai chegando a um ponto em que ele também tem que passar por essa fase de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração, daí você ter falado ele ter passado por uma fase regenerativa, ele está passando por uma fase de mudança. Só que isso é constante, só que agora as mudanças são mais fortes, são mais intensas, são mais visíveis. Como se diz, né? Estão na cara. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter, como dizia Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver. Como é que nós vamos desenvolver os olhos de ver? A primeira coisa que salta aos olhos e que é muito importante termos em mente é a diferença entre espírito e matéria. Naquela palestra em que devíamos falar sobre transição planetária, nós falamos da primeira criação, quando Deus cria o homem. E diz lá, a sua imagem e semelhança os criou. Isso está no capítulo 1 da Gênesis. Depois, no capítulo 2, tem uma outra criação. E diz assim, e Deus criou o homem, do pó da terra o criou. E insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Ou seja, ele cria o homem na terra e põe nesse homem de terra, terreno, o espírito que ele criou no primeiro capítulo. Ou seja, o princípio inteligente. E aí o homem começa a ficar lá no paraíso de uma maneira gostosa, e passam milênios, né, de androginia, em que ele vive sozinho. Até que chegou o momento em que Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudante, uma ajudadora para eles, uma companheira. E cria Eva. Quando Kardec perguntou para o plano espiritual, né, sobre o homem, estava escrevendo sobre a lei de sociedade, ele faz uma pergunta e a resposta é impossível imaginar o homem só. Então nós vivemos uns com os outros para aprendermos a nos amar. Ora,
Como é que nós vamos aprender isto? Aquele homem que foi criado no primeiro capítulo, a imagem e semelhança de Deus, é colocado num outro homem, matéria, que é feito do pó da terra. Diz lá, do pó da terra Deus criou o homem. E mais tarde está escrito lá, tu és pó e em pó te tornarás. Pó é a carne. É por isso que está escrito que a carne não é dos céus. Por que a carne não é dos céus? Porque não é possível ir o pó para os céus. Então, o que acontece é que em todos esses processos de transição do planeta, nós ficamos assustados. E aí começamos a nos perguntar, e que beleza! Quando nós começamos a nos perguntar, nós começamos a obter respostas. E à medida que nós vamos obtendo as respostas, nós vamos nos libertando de coisas ruins do passado, de condicionamentos, de atavismos que são absolutamente indesejáveis para o momento que nós estamos vivendo. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Com a oposição que o homem da segunda criação faz ao homem da primeira criação. Com a oposição da matéria ao princípio inteligente. Então, o que acontece com a matéria? Tu és pó e em pó te tornarás, significa, você vai morrer. Muitas e muitas vezes. Cada vez que você vem à existência, você desaparece. O que é eterno? O que é eterno é sempre o espírito. Então, nós precisamos ter em mente exatamente isso. Que o nosso corpo físico nos foi dado para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E aí nós começamos a usar o corpo físico da mesma maneira que nós usamos o mundo. No mundo nós vamos poluindo o mundo, fazendo coisas erradas, vamos agredindo o mundo. Com o nosso corpo também nós vamos fazendo a mesma coisa. Como se nós fôssemos a humanidade e o nosso corpo fosse o planeta. Então, nós sempre estamos dizendo que é ruim que os seres humanos fiquem jogando bituca de cigarro para lá, para cá, e a crosta do planeta fica cheia de ponta de cigarro. Já pensou você com o seu corpo cheio de ponta de cigarro? Você sem ser fumante, né? Então, o que é que acontece? Você começa a se sentir muito mal. Quando você começa a se sentir mal, você então começa a implementar medidas de superação desse mal-estar. E normalmente essa medida de superação implica em você deixar de lado algum vício, algum comportamento inadequado. Quando você faz isso, você já fez a sua transformação. Quando Paulo diz assim, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que renovar o seu pensar, a sua maneira de ver as coisas. Para que você possa saber qual é a boa, perfeita e agradável de Deus para você nesta situação. Então você tem que desenvolver olhos de ver. Eu estou pensando isso, eu vou perguntar, por que essa pergunta que eu quis fazer para o Adão Nonato, eu vou fazer para mim mesmo, eu vou procurar a resposta nos livros. Por que os espíritos têm tantos espíritos desencaminhados? Não se preocupe, eles terão oportunidade de se encaminharem. Só que aqueles que tiveram a chance e não a aproveitaram, eles vão ter muita dificuldade, porque está escrito assim, né? Ao servo que não sabe e erra, tá? Está falando do Senhor pedindo contas a todos. O senhor que não sabe e erra, melhor, o servo que não sabe e erra, ele será tratado com indulgência. Mas aquele que sabe e erra, ele receberá muitas chicotadas. Então, a situação mais difícil é a nossa que conhecemos essas coisas, porque nós temos a obrigação de fazer direito. E fazer direito é uma transformação. Agora veja a palavra transforma-ação, ou seja, ação transformadora. O fazer é o comportamento. Eu disse que nós vivemos em 3 dimensões: pensar, sentir e querer. O querer é o comportamento. E é isso que Jesus quer. Que nós tenhamos o comportamento adequado. Então, você é um viciado em drogas e acha que é adequado você, quando chegar a sua hora, você ficar fornecendo crack para os seus parceiros? Vai ser muito difícil você conseguir a sua libertação dessa condição inferior. Porque isso que se fala do mundo, nós também passamos em nossos corpos. Imagine você as pessoas que estão numa UTI. Muitas vezes elas estão mudando de personalidade. E quando acontece isto, a pessoa realmente muda.
realmente não é mais a mesma pessoa. Mas é como se fosse alguém que estivesse ali fazendo um aprendizado. Bem, é isso que eu podia dizer para você, né, a respeito disso. Agora vamos entrar na questão de como é que ficam os espíritos que você disse que são desencaminhados. Isso significa que você já tem alguma compreensão, você sabe que amar Jesus é acompanhado. Aí você pega e diz assim, né, que você fica preocupado. O que vai acontecer com esses espíritos que estão desencaminhados, que eles não acompanharam a evolução do mundo? O que vai acontecer com eles? Eles vão ter uma chance. Eles não estão perdidos, porque eles terão a chance de ir para outra escolinha. E por que eles vão para outra escolinha? Porque não tem mais condições de ficar nesta, que vai ser transformada, vai ser promovida, vai ser mudada o grau da escolinha. Mas nem por isso alguém fica desamparado no universo. Quando Jesus disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, nenhuma das ovelhas do Pai vai se perder. Porque se nós não conseguirmos fazer o nosso desenvolvimento aqui, nós vamos fazer em outro lugar. É por isso que está escrito também, na casa do meu Pai há muitas moradas. É como se dissesse, na casa do meu Pai há muitas escolas. Da mesma forma que existe o processo de transformação do planeta, que isso se dá em períodos muito distantes um do outro, muito longos, com intervalos muito longos, existe também os períodos de transformação pessoal. E essa transformação pessoal se dá a cada ciclo em que você comete um erro e tem que arcar com as consequências do erro. Muitas vezes, na própria encarnação, nessa própria vida, você começa, por exemplo, a beber demais, você experimenta uma cirrose que pode te forçar a parar de beber. Vai ser uma bênção. Ou senão você morre e não teve cirrose. E aí vai ser um perigo, porque os seus filhos e netos vão dizer o seguinte: meu pai, meu avô bebeu tantos anos, fumou tantos anos e não teve nada. Morreu forte como um touro, sem saber que papai ou vovô vai renascer noutra encarnação, não forte como um touro, mas como se fosse uma varinha de bambu seco, fraco demais, porque vai nascer com problemas respiratórios, se foi fumante, ou problemas de fígado, uma cirrose, por exemplo, se foi um alcoólatra. Então, o que acontece? Nenhuma de minhas ovelhas se perde, por quê? Há leis cósmicas que regem o nosso desenvolvimento, e nós não podemos nos opor a elas. É interessante esse se opor a Deus, Às vezes a gente não entende. Por que o Paulo de Tarso escreveu assim? Não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Porque seria como se fosse zombar de Deus, Nós fazermos esta ideia de que nós podemos fazer o que nós bem entendermos e que não vai acontecer nada. Se a lei de Deus está na consciência do homem, se não há nada oculto que não venha a ser sabido nem escondido que não seja revelado, como é que nós podemos pretender que alguma coisa que façamos passe despercebida? Não passa. O seu tom de voz, a sua gesticulação, todas as suas escolhas são sementes que você está pondo no universo. O universo vai te devolver tudo isso. Então, nós estamos sempre aprendendo no nível individual. Através de quê? Dos cataclismos, que são as doenças, que são os obstáculos que nós temos que vencer. Da mesma forma, existe no planeta isso que você chamou de momento de regeneração. O que acontece? Nós estamos falando, de tanto homem colocar sacola plástica, o planeta está ficando poluído. De tantos gases, o planeta está ficando doente, com tantos gases que tem que elaborar. Muitas coisas a nível planetário, a nível individual, ou seja, corporal, como se o corpo fosse um outro planeta, um planeta que tem um habitante só, que é você, que sou eu, O corpo também, ele padece e sofre as consequências daquilo de negativo que nós estamos fazendo com ele. Daí a necessidade de momentos como este, em que as pessoas começam a falar da transição planetária e de repente estão falando da transição pessoal,
Quando Paulo diz assim, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Ou seja, não pode fazer pouco caso das regras divinas, né? Aquilo que você semeia, isso você vai ter que colher. Olha, e você vai colher aonde? Na sua própria vida. A coisa mais fantástica que tem é o enunciado desta lei. Tá? Por quê? O enunciado desta lei diz o seguinte, aquilo que você semeia, você vai ter que colher, significa que ninguém vai te tirar a colheita. Ah, mas eu até que gostaria, porque eu fiz um monte de coisas erradas, eu gostaria muito bem que alguém colhesse isso para mim. Mas como é que ficaria registrado de que era uma coisa errada se você não padecer as consequências? Quando você padece as consequências, você diz, eu não quero mais. É por isso que nós já tivemos casos de meninas que estão entrando na puberdade e começam a se envolver com o alcoolismo, depois vão para a terapia, elas começam a se recuperar, e aí elas começam a ter uma atitude crítica tão interessante que elas não são mais capazes de se submeter ao mando paterno, muitas vezes o espírito já está no plano espiritual, e quer fazer a filha fazer coisas que não deve aqui. E então ela se torna capaz de não se submeter a essa questão do plano espiritual, e começa a fazer a purificação agora, fazendo afirmativas em relação àquela vida anterior, em relação ao pai, em relação a ela mesma, é como se ela fosse fazendo um outro recipiente, com uma outra água para que ela tomasse, para que viesse a tomar. E essa água é a água da determinação que vai fazer com que a pessoa caminhe para um outro planeta, muito mais superior do que esse. Agora você perguntou, para onde irão esses espíritos que não obedecem à vontade de Deus? Em primeiro lugar, se você conhece algum, é muito difícil para você afirmar que ele não conhece, porque pode ser que ele conheça até mais do que você. Em segundo lugar, como nenhuma das ovelhas vai se perder, esse irmão, aqui nesse planeta ou no outro planeta, vai estar perto de outros colegas de escola, de outros aprendizes, e que vão dizer assim, fulano, não é assim que se faz, é assim, não é assim, é assim. Para isso nós temos que ter a humildade do filho pródigo, que no fim da viagem, ele se levanta apoiado no escudo mesmo, né? E no cajado, ele se levanta e começa a andar. De que forma? Para caminhar para a sua redenção. E aí, o que acontece é que aquilo que parecia ser um cataclismo transforma-se num degrau de crescimento, num degrau de promoção. Aí voltemos ao Paulo, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos para quê? Possais saber qual é o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você nestas circunstâncias. Então significa o quê? Que todos os cataclismos pelos quais você passa, seja no planeta, seja na sua família, seja a nível individual, olha, são da vontade de Deus. Mas que Deus quer isso para mim? É bom você saber que quando fala Deus quer, você precisa saber, é Deus em mim que quer. Por que Deus quer isso para mim? É a mesma coisa você perguntar, por que eu quero isto para mim? E é exatamente a pergunta que nós temos que fazer. Por que é que eu quero isto para mim? E aí você vai descobrir, eu quero isto para mim porque eu quero me conscientizar que eu não sou daqui, que eu não sou carne, que eu não sou corpo físico, eu sou espírito eterno, eu quero me conscientizar de que eu quero a minha liberdade, a liberdade de voltar aqui, se eu quiser, por amor a algum de vocês que estão aqui comigo. Mas não que eu tenha que voltar à força em razão dos meus compromissos kármicos assumidos por causa do meu comportamento. Então, você já está aprendendo uma coisa fantástica, que é a distinção que nós fazemos entre comportamento e sentimento. Você vai dizer, mas eu não sinto assim, não sinto assado. Aí nós dizemos, para Jesus isso não tem importância, ele está pouco se interessando pelo que você sente, ele está muito interessado no que você é capaz de fazer. O que é que você é capaz de fazer? Percebeu que fazer é comportamento?
Ah, eu sou capaz de dar o outro lado da face, ainda que eu esteja fervendo de vontade de espancar o outro. Então isso é comportamento. Se você vai deixar que o sentimento sempre lidere, sempre diga para você o que é que você tem que fazer, vai ser muito mal. Porque é muito importante você ter a consciência do que você está fazendo. Tá? Você crescer. De que forma? Sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora veja só, agradar a vontade de Deus. Você fazer a vontade de Deus é você fazer uma coisa agradável. E depois que você faz, tem sempre aquilo que Jesus fala, entra no gozo do teu Senhor. O que é você entrar no gozo do Senhor? Você entra no gozo do Senhor quando você cumpre a lei de Deus que está na sua consciência. E quando você não cumpre a lei de Deus que está na sua consciência, você infringe a lei. Você infringiu a lei, vem sofrimento, porque aquilo que você faz você tem que colher. Jesus disse, né? Aquilo que semeardes, isto mesmo havereis de colher. E o Paulo disse, se semeardes na carne, havereis de colher corrupção. Semear na carne é você semear para a individualidade, para o desejo do planeta. A carne é o planeta. Se semeardes no espírito, colhereis para a vida eterna. Então é a parte sua que é espiritual e que precisa estar crescendo cada vez mais. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco. Paz e luz no coração de todos e aguarda aí que nós voltamos.